Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, aqui do canal Brilho de Oxum. Lembrando que eu tenho outro canal no YouTube chamado Amor de uma Rosa, onde eu faço leituras e previsões de cartas. Tá um pouquinho parado o canal, porque eu não tô sentindo inspiração e minha vida tá um pouco tumultuada, então aquele canal é uma segunda. É um canal pra mim fazer quando me sentir bem. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso. O vídeo de hoje é para falar sobre um assunto que me atormentou por muitos anos. Quem acompanha o canal, quem tá há um tempo aqui, deve ter observado que eu tava deixando a desejar, né? Eu não tava postando com frequência. No começo eu postava 3 vezes por semana. Aí eu comecei a trabalhar, parei de postar. Aí comecei a postar uma vez por semana e tudo mais. E hoje eu tô fazendo uns bicos, então tô com mais tempo, mas não tô, assim, me sentindo bem, né? E esse tempo que eu não tô me sentindo bem, ele tem um motivo. Já faz uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, que eu quero descobrir o que eu tenho. Eu quero saber quem é a Carol. Por que a Carol é assim? Porque as pessoas tratam a Carol como se ela fosse um bicho selvagem, como se ela fosse um alienígena, né? Como o seu cobra diz, eu sou uma onça, que quem cutuca com a vara curta tá ferrado. Então, já faz muito tempo que eu tô tentando descobrir o que eu tenho. E desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui muito ansiosa, muito depressiva, impulsiva, e eu não entendia o porquê, né? E eu sei que eu tô falando um pouco da minha vida pessoal. O canal aqui é um canal barra diário, barra estudos, então esse vídeo, ele tem relação, tá? Continue assistindo, vocês vão entender. O Batman querendo entrar aqui. Depois que eu entrei pra religião, né, pra Umbanda, eu comecei a observar que eu tinha muitos comportamentos esquisitos. O Batman, não liguem que o Batman quer entrar aqui a qualquer custo, mas eu não vou deixar ele entrar, porque aqui no jardim de inverno tem muitas plantas e ele gosta de comer as plantas. E aí, como ele já comeu várias plantas minhas, ele vai ficar pra fora. Enfim, então eu entrei pra religião e eu fui percebendo que eu era diferente. Por quê? A minha vida toda, eu nunca fui muito de socializar. Então eu não tinha rodinha de amigos. Eu tinha, assim, um amigo, outro, mas assim, não eram aquelas pessoas que eu convivia com muita frequência, até porque eu não consigo ficar muito tempo grudada com uma pessoa. Chega um momento que eu preciso me afastar, sabe? Dar um time. Tipo, nos vemos durante 3 meses, juntos, grudados, e aí eu preciso ficar uns 6 meses fazendo um detox pra eu poder me recuperar e voltar a ficar grudada com a pessoa. Essa sou eu, né? Mas eu não me conhecia, né? E antes de entrar pra Umbanda... Ai, gente, esse vídeo tá sem roteiro, tá? Antes de entrar pra Umbanda, eu já fazia uso de medicamentos controlados, já fazia terapia, né? Eu faço uso de medicamentos desde os 18 anos, mais ou menos. E já passei por vários terapeutas, acho que já foi mais de 10, sei lá. E eu comecei tratamento medicamentoso porque eu queria emagrecer, porque eu sofria de compulsão, eu sofro de compulsão alimentar. Porque, bom, quem nasceu nos anos 90 sabe que naquela época a mulher tinha que ser magra, né? Até hoje existe um padrão, mas naquela época o padrão era muito presente, né? Hoje em dia a gente tá quebrando muito esses padrões. Então eu senti um sufoco muito grande porque eu sempre tive a tendência de ser mais fortinha. E aí, por eu ter uma ansiedade muito grande, uma compulsão muito grande, tudo me fazia comer demais. Então, meu primeiro contato com o medicamento foi para tentar emagrecer. E aí eu fui numa nutróloga, tal, me passou medicamento e tal, mas não estava funcionando. E aí eu falei, não, vou num psiquiatra, com certeza ele vai me dar um medicamento melhor, tal. E aí eu entrei pro mundo dos depressivos. Foi aí que eu comecei a tomar medicamentos para ansiedade e depressão. Beleza, guardem essa informação.
Aí, depois de um bom tempo, né, eu entrei pra Umbanda, tal, tava numa fase bem crítica, eu tava sendo obsediada, a minha avó tava prestes a falecer e meu gato tinha falecido, eu tava assim numa vida muito conturbada, é, eu tinha encerrado um relacionamento, daí eu entrei num outro de cabeça. Então, assim, minha vida tava muito uma loucura, dificuldade de me conectar com a minha família, sabe? Enfim, entrei pra Umbanda e eu sofria muito porque eu via outras pessoas entrando pra religião e já chegava lá, incorporava, e eu não conseguia incorporar. E eu não entendia o porquê. Durante as consagrações de ayahuasca, eu incorporava bem e as entidades falavam, você consegue incorporar super bem. Mas eu não conseguia. Guarda essa informação, vai fazer sentido. Nem sei qual título que eu vou pôr nesse vídeo, mas enfim. Aí eu ficava muito arrasada, conversava com o vô Bento, né? E ele sempre falava pra mim na gira que as preocupações de outras pessoas eram diferentes das minhas preocupações. E enquanto eu não aprendesse a botar as minhas preocupações de lado, eu nunca ia conseguir dominar os meus sentimentos. Então eu pensava assim, eu só preciso dominar os meus sentimentos, né? Ok. E aí fui fazendo consagrações de ayahuasca e tal, fui tentando entender os meus sentimentos, fui tentando entender o porquê eu tinha tanta raiva dentro de mim, porque eu sou um yin-yang, gente. Eu sei, todo mundo tem um yin-yang, mas eu sou 8 ou 80. Ou eu amo demais, ou eu odeio demais. E eu busco ser uma pessoa muito boa. Só que às vezes o mal me toma. E aí quando ele me toma, eu quero meter o cacete. Eu fico louco, eu fico com raiva. Chega a sair... Sabe os X-Men? Tem o... Ai, esqueci o nome. Aquele cara que solta raios vermelhos dos olhos. Essa sou eu quando tô com raiva. E eu não entendia o porquê. Então eu ia pra gira e assim, eu ficava tão frustrada que eu chorava muito, assim, eu tinha muitas crises de choro, sabe? E ninguém entendia, todo mundo pensava que isso era frescura, né? Na verdade, eu passei a vida inteira ouvindo de todo mundo que eu sou uma pessoa vitimista e que eu fico fazendo manha, que eu fico fazendo frescura e etc. Ok. E durante o tempo foi passando, fui consagrando mais e mais e mais e mais e mais. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou a louca da ayahuasca, eu amo muito a ayahuasca. Eu tive que parar com as consagrações porque tava interferindo muito na minha cabeça. Eu não tava conseguindo viver o mundo real. Mas, assim, por mim eu acordava tomando ayahuasca e dormia tomando ayahuasca. Eu amo muito, né? E aí, durante umas consagrações, lá no começo, assim, tipo, no meu primeiro ano consagrando, já faz uns 4 anos que eu consagro, 4 ou 5 anos, não sei, a entidade falou assim, que eu tomava medicamentos e que esses medicamentos... Eu não me lembro se ele falou que esses medicamentos eram errados, né, ou que eu tinha que trocar os medicamentos. Eu não sei. Eu sei que, tipo, eu senti que eu tinha que parar com esses medicamentos. E eu tomava uns remédios, assim, bem específicos para ansiedade, então, para depressão também. Então, tipo, eu não sou uma pessoa tão comunicativa normalmente. Sem medicamento, eu não sou muito comunicativa. E ele me fazia falar doidadamente, sabe? E aí, já naquela época, comecei a receber umas mensagens no mundo astral de que eu tinha algum problema. Isso sempre foi óbvio, né? Mas o mundo astral estava tentando me avisar. Falar, você tem algum problema. Você tem alguma divergência no seu cérebro. Você precisa ir buscar entender o que é. E aí eu comecei a luta de entender quem eu sou. E eu acho que eu já falei várias vezes aqui no canal, mas eu tenho um meu melhor amigo, que ele é aquela pessoa assim, eu amo demais ele, a gente morou de vizinho assim por uns 3 anos, a gente já ficou afastado várias vezes, mas toda vez que a gente volta a se falar é a mesma relação, porque ele me entende, eu entendo ele, nós somos 10 e a gente é muito parecido, então, enfim, e ele é autista. E aí eu comecei a reparar nas características dele e tal, mas aí, tipo assim, não saiu na minha cabeça isso.
Até então eu pensava assim que eu poderia ter TDAH. E aí isso foi. Aí de repente, numa das consagrações veio que eu era autista. E aí eu falei, não, acho que não. Será? Estranho, né? Um morto falar pra mim que eu sou autista, ele nem é médico, né? Mundo espiritual, mundo físico são coisas diferentes. Então, tipo, achei que eu tava viajando na maionese, né? Aí eu decidi, eu falei pro meu pai santo que eu ia abandonar os meus medicamentos, ele falou, não, pelo amor de Deus, não abandona. E aí eu fui, assim, caminhando a minha vida desse jeito. Tive muitos, desde que eu comecei a consagrar, os meus sintomas começaram a se ampliar níveis hards, porque para quem não sabe, pessoas que têm propensão a algum problema mental, não sei se chama assim, uma neurodivergência, não sei, acaba se amplificando ou se desenvolvendo. Tipo, você não tem, mas está propenso a ter. Aí você acaba tendo. Ou você já tinha, mas era leve. Acaba aumentando. E eu sempre soube disso, mas eu falei, eu vou assumir o risco que se foda, né? Ai, meu Deus, desculpa o palavrão. Então, depois que comecei a consagrar, os meus sintomas começaram a ficar muito fortes. E foi aí que eu comecei a entender que tinha realmente alguma coisa estranha em mim. Porque eu sempre me sentia um alienígena, um peixe fora d'água. Eu sempre me sentia alguém estranha, diferente. Então, muitas pessoas não gostam, né? Minha família não gosta que eu tome ayahuasca. Tem gente que desaprova, porque foi por causa da ayahuasca que eu comecei a ter os sinais mais fortes. Mas eu agradeço, porque foi ela que me mostrou o que eu tinha. Foi ela que disse assim, ó, você tem um problema? Esse é o seu problema. Porque sem a ayahuasca, eu acho que eu nunca saberia qual era o meu problema e eu nunca conseguiria me encaixar na sociedade e eu ia continuar sendo uma pessoa extremamente depressiva, porque eu não entendia porque as outras pessoas eram felizes e eu não. Aí, durante uma das últimas consagrações de ayahuasca, eu tava num processo bem punk com o Exu. Era uma consagração de encantados. O que o Exu tem a ver, né? Mas ele veio, ele e a minha mirim, e me deram umas porradas, né? Me deram cada bronca. E aí, quando eles falaram que tinham pra falar pra mim, veio uma índia, que eu não faço ideia de quem seja, que só vem na ayahuasca, e falou, você é autista. Daí eu falei, como assim? Aí ela pegou e chamou a madrinha da ayahuasca e falou, olha, eu estou falando pra você porque ela não acredita. Ela é autista e ela precisa buscar o tratamento. Era a segunda vez que eu ouvia sobre esse assunto na ayahuasca. E aí eu já tava, desde que eu conheci o Gabriel, eu já tava muito afim de saber o que eu tinha, né? Eu já tinha até ido no postinho e pedido um encaminhamento para fazer um teste, mas você sabe como que é o postinho, né? 5 anos depois que eles me chamaram. Só que daí, tipo assim, quando eles me chamaram, eu já não morava mais na mesma cidade, né? Que foi recentemente, inclusive. E aí eu peguei e falei assim, não, cara, chega. A espiritualidade tá batendo na minha porta e dizendo que eu tenho alguma coisa, eu preciso descobrir. E o seu cobra sempre falando pra mim, né? Porque, tipo assim, as pessoas não entendem o porquê eu sou tão apegada ao seu cobra. Mas, quando eu tenho os meus surtos, eu chamo de surto, que é no momento em que a minha adrenalina fica muito alta e eu não consigo pensar, quem costumava vir pra me acalmar era o seu cobra. Por isso que ele falava que eu era uma onça. Então, né, eu dei um jeito, com a ajuda da minha família, fui lá e fiz o teste. E assim, eu já tinha sido diagnosticada pelo psiquiatra como bipolar, mas eu não acreditei nele. Por quê? Porque, na minha opinião, eu não sou bipolar. Eu não me enquadrava como bipolar. Não, é impossível ser bipolar. Eu sou TDAH, eu sou autista, posso ser qualquer outra coisa, mas eu não sou bipolar. E aí, comecei a fazer os testes, né, que foi bem rápido, porque eu quis fazer vários testes no mesmo dia para acelerar o processo e ter o resultado logo, eu sou muito ansiosa. E aí no dia que eu fui receber a devolutiva dos testes, saiu, né, que eu sou autista, nível 1 do suporte.
E que eu sou bipolar nível 2. O nível 2 é mais leve do que o nível 1. No bipolar, o nível 1 é mais pesado. E já no autista, o nível 1 é mais leve. E aí minha vida, desmoronou completamente. Meu mundo partiu em milhões de pedaços. Porque eu não queria aceitar que eu sou bipolar. Porque eu nasci numa família, né, bem diferente. E eu jamais queria ter algumas atitudes que ocorreu na minha infância. É claro que eu não vou me permitir fazer essas coisas, mas quando eu recebi o diagnóstico, que eu não queria aceitar. O autismo, nossa, pra mim foi tranquilo, porque eu já tava aceitando já. O Gabriel me ajudou muito. E pra mim o autismo era uma coisa que explicava muita coisa, sabe? Cara, agora eu sei porque eu sou tão esquisitinha, agora eu sei porque eu tenho tantas manias, porque eu sou tão apegada às coisas. Então o autismo pra mim foi muito tranquilo, eu fiquei muito feliz de saber que eu era autista. Não por ser autista, porque eu não importo com a moda, mas pelo fato de eu saber quem eu sou, sabe? Eu falei, cara, finalmente eu sei quem eu sou, agora eu sei como resolver. Mas aí quando eu continuei lendo o papel e disse que eu era bipolar mesmo, que realmente eu era bipolar, isso me destruiu. Não deixei transparecer tanto, né? O mask. Mas eu fiquei bem chateada. Porque todo mundo fala assim, é só você controlar, é só você se esforçar. Mas não é. Não é. E claro, eu fico muito feliz que a ayahuasca tenha me mostrado isso. Sim, a ayahuasca ressaltou bastante os meus comportamentos, mas não significava que não existia, porque na minha infância os meus comportamentos de bipolar eram muito fortes. Só que por desinformação ninguém entendia, achava que eu era uma criança difícil. Realmente eu era difícil mesmo, né? E aí eu percebo que não tem como controlar as minhas emoções. Lembra que eu falei lá que eu ia no terreiro e ficava chateada porque fulano conseguia e eu não? E aí falava, é só você controlar as emoções. Pra controlar as emoções, claro, eu vou ter que tomar meus remédios. Vou ter que tentar tomar outros remédios, que eu já troquei de remédio umas milhões de vezes. Mas sabe quando você pede pra um peixe aprender a respirar fora d'água? Não tô falando daquele peixe que respira fora d'água, tô falando de um peixe normal, sabe? Um beta, uma tilápia. É isso. É instinto, sabe? Eu passei a vida inteira ouvindo que eu era inconveniente, que eu era esquisitinha, que eu era maluquinha, que eu falava demais. E eu me sentia um lixo, porque ninguém queria estar comigo, porque eu era muito inconveniente. E aí eu descubro que eu vou ser assim pra sempre. Mesmo tomando remédio, eu vou ser assim. Porque o que o remédio vai fazer? Vai estabilizar meu humor pra eu não ter crises e não ter ataques de mania. Mas e o filtro dentro da minha cabeça que não existe? E os sentimentos acelerados? E os pensamentos de que as pessoas não gostam de mim? É a mesma coisa que você pegar algo programado a vida toda para ter esses sentimentos e de um dia para o outro falar assim, agora você não pode ser assim. E
o que mais dói é que ninguém jamais vai entender. Ninguém jamais vai conseguir entender como eu me sinto. Todo mundo fala, se esforça. Pô, esforçar mais do que eu me esforço? Tipo, pros outros, eu não me esforço. Mas ninguém vive dentro da minha cabeça. Ninguém sabe o quanto eu me empenho pra não ser uma pessoa ruim. A religião, ela não é só uma religião pra mim. Ela se tornou uma doutrina na minha vida, pra eu ser uma pessoa melhor. Muita gente não entende o porquê que eu sou tão fanática pela minha religião, né? Pela espiritualidade. Mas é porque, imagina você ter uma fada bondosa, gentil dentro de você, e ao mesmo tempo ter um monstro enorme só esperando pra sair. E eu não tenho controle. Eu vou fazer uma comparação bem idiota agora, tá? Eu me lembrei aqui. Eu assistia muito Naruto e ele tinha raposa dentro dele. E ele não tinha controle sobre a raposa. E ele demorou muito pra controlar ela. E todo mundo tinha medo dele. Eu tenho medo de não conseguir controlar a minha raposa, sabe? A minha onça. O canal vai continuar falando sobre espiritualidade, mas eu também falo um pouco sobre mim, né? E eu precisava falar sobre isso. Eu tô, assim, chocada, sabe? Eu dei uma pausa no canal porque eu tava muito focada em saber o que eu tinha. Só que agora que eu sei o que eu tenho, eu não sei o que fazer. Sabe quando dizem assim, quanto mais você cutuca... minha mãe falava isso. Quanto mais você procurar um médico, mais problema você vai achar. E o que mais me deixa nervosa é que o autismo as pessoas estão aceitando, mas a bipolaridade as pessoas não aceitam muito bem. Tem medo. Apesar de que tem medo do autista também, né? Sei lá. Eu não sei como eu vou lutar com isso, sabe? Tipo, muita gente deve estar pensando, nossa, que dramática, né? Porque é isso que a maioria das pessoas pensam de mim. Ah, Carol é dramática. Até faz sentido, né? Sou filha de Oxum, Oxum é mais manhosa, mais sentimental. Mas agora eu sei que não é tudo a ver com a minha orixá. Para aceitar o autismo, eu pesquisei muito sobre espiritualidade. Antes mesmo de receber o resultado, eu já tinha certeza, né? Porque as entidades me falaram e eu acredito 100% neles. Então, para aceitar, eu pesquisava muito sobre médiums autistas. Por que as pessoas vinham autistas no mundo? E era lindo, né? Porque pessoas autistas são muito gentis. Pessoas, claro, tem todo tipo de pessoa, mas a maioria deles tem uma sensibilidade muito grande. Então isso me confortou muito. Só que o bipolar, na espiritualidade, é uma pessoa que tá sempre sendo obsediado. É uma pessoa que tem que sempre trabalhar o triplo, o quádruplo para conseguir controlar o humor e não permitir que um obsessor se acople. E aí, como que eu faço isso? Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Eu tô em choque. Eu recebi a notícia ontem.
E eu tentei agir naturalmente, mas eu tô em choque. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que pensar, eu não sei como agir. Sim, minha vida continua normal, mas o que eu faço agora? Aí eu ouço das pessoas: ninguém vai se adaptar a você, você tem que se adaptar aos outros. Você sabe como é difícil se adaptar aos outros? Você sabe como é difícil ter que controlar suas emoções 1000 vezes mais forte do que uma pessoa normal? Você sabe como é difícil ter que se esforçar para quando você entrar em crise, ficar de boca fechada, não cometer nenhum erro, não cometer nenhuma loucura? Ninguém sabe. Todo mundo só fala que eu tenho que me adaptar, aprender a lidar com as pessoas. Eu sempre pensei que eu era maluca, porque nos meus momentos de crise passa muita coisa na minha cabeça. Eu já abandonei um carro e saí andando pela cidade bem louca, com a intenção de ir lá pra rodoviária, pegar um ônibus e ir embora. Já tentei pular de uma janela. E aí a pessoa fala: só você tentar se controlar. Você tem que se adaptar aos outros. Como? Como que a gente faz isso? Uma pessoa que é instável, ela não controla. Porque se fosse fácil, eu já teria conseguido. Eu tô há tantos anos lutando com isso. Eu sempre tento ser caridosa, carinhosa, gentil. Mas quando eu tô no meu estado de, não sei como que eles falam, mania, eu acho. Pra mim eu chamo de surto. É difícil de pensar. É muito difícil de você raciocinar e se controlar, controlar o que você vai falar, controlar o que você vai fazer. É muito difícil você ter o autocontrole, porque parece que tudo ao seu redor tá te provocando. O cachorro tá latindo porque ele tá te provocando. A pessoa falou A porque ela tá te provocando. A chuva caiu porque tá te provocando. É difícil. É como se tudo fosse negativo. Eu já tentei a psicologia positiva. Se funcionasse de verdade, não teria tanta gente louca nesse mundo. Porque o mundo tá se tornando um mundo tóxico e louco. Tá matando as pessoas. Esse vídeo foi um desabafo. Pra contar pra vocês o porquê eu sou diferente. E também pra explicar o porquê que às vezes eu vou dar uma sumida. Explicar o porquê que eu passo pela noite escura da alma e eu não entendia. Agora eu sei porque eu passo pela noite escura da alma. E eu vou sempre passar pela noite escura da alma. Porque é um defeito genético da minha cabeça. Sabe, uma coisa que eu nunca esqueço. Um dia eu tava na ayahuasca, uma cerimônia linda. E no final da consagração, um rapaz disse que eu era esquisita, sabe? Eu respondi que eu era autista. Só que depois da consagração aquilo ficou na minha cabeça. Até nesse meio as pessoas me acham esquisitas. Talvez seja por isso que eu sou filha de Oxum com Oxóssi, né? Oxum para me ensinar a controlar as minhas emoções e Oxóssi para não me deixar cair. Para me fazer levantar e persistir sim. Pelo menos eu tenho uma notícia boa. Eu me achava muito burra.
E nesse teste eu descobri que meu QI é superior da média. Pelo menos eu sei que eu não sou tão burra. Que eu tenho capacidade. Porque até isso eu achava que eu não tinha. Agora eu vou tentar ser uma pessoa normal, como todo mundo quer, para conseguir um emprego, para conseguir me adequar à sociedade, para tomar meus remédios e ser uma pessoa normal. Porque é só isso que eu queria, ser normal. Porque na parte boa do bipolar, é ótimo. Eu adoro ficar alegre, feliz. Até houve uma vez que a minha alegria contagia. Mas a parte ruim ninguém vê. Ninguém entende. Quando eu não consigo levantar da cama, eu fico me enrolando. Quando eu não consigo limpar a casa, não é preguiça. Eu só não consigo. Quando eu vou trabalhar e não consigo pensar no trabalho, porque vem um monte de pensamento ruim, onde eu acho que as pessoas não gostam de mim, onde eu acho que eu sou incapaz, onde eu me sinto solitária. Então esse canal, ele não é com a intenção só de te ensinar sobre a religião. É o meu diário, mas também é um meio para conectar pessoas que também passam por isso, sabe? Independente de qual orixá você é, eu quero que as pessoas que estejam aqui, elas se sintam acolhidas. Porque lá no mundo lá fora, nós não somos. Como meu pai de santo dizia, quando eu contei pra ele, né? Ele me disse que tinha um menino na corrente dele, de quando ele não era pai de santo, que o menino tinha síndrome de Down, e quando ele incorporava, ele parecia ser... tipo assim, não parecia uma incorporação, parecia uma possessão. Era a entidade própria ali, sabe? Era lindo. Então, eu acredito que esses transtornos são para nos ensinar a ser mais empáticos, nos ensinar a se aproximar mais dos outros. Mas dói bastante. E agora que eu sei o que eu tenho, eu quero começar a tentar falar sobre isso aqui, sabe? O meu pai de santo me incumbiu de uma missão de tentar entender como funciona a mediunidade de pessoas como eu, para ajudar outras pessoas. Porque lá no nosso terreiro começou a aparecer pessoas como eu. E eu acho que, apesar de eu continuar trazendo vídeos sobre a religião, sobre histórias de tans e tudo mais, eu quero começar a trazer para as pessoas que nós também somos normais e mostrar para pessoas como eu que a gente pode, que nós não estamos sozinhos, que é difícil, que dói, mas que a gente consegue. Eu não sei como eu vou fazer isso, eu não preparei nada, eu só senti que eu precisava desabafar, porque tava uma angústia muito forte e eu não tava me sentindo compreendida por ninguém. Talvez alguém assistindo esse vídeo possa me compreender, entender que eu não tô aqui pra me vitimizar, pra ganhar audiência, pra, sei lá, ficar me fazendo, mas pra entender que eu tô procurando uma rede de apoio, que eu quero criar uma rede de apoio.
ver outras pessoas passando pelo que eu passo. Hoje em dia tem mais informações, então é mais fácil. As crianças conseguem o seu diagnóstico mais rápido, os tratamentos mais rápido, conseguem se adequar à sociedade e se tornar pessoas normais. Mas quem nasceu na década de 90, ou antes mesmo, ou em 2000 e pouco, não era falado, né? Acaba não conseguindo se adequar. É como um psiquiatra disse pra mim, um psiquiatra que eu passei uma vez. O mundo ele não tá preparado para pessoas como nós. O mundo ele foi criado para pessoas típicas. O mundo ele foi criado para pessoas normais, que não sentem com tanta intensidade, que não tem crises. Só que por nós sermos tão negligenciados, está aparecendo cada vez mais pessoas como nós. Então, a gente precisa desse apoio. A gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa de pessoas que superaram esse problema, que possam nos ajudar a superar os nossos problemas. Porque sozinho a gente não consegue mesmo. Essa coisa de que nós temos que nos adaptar ao mundo é muito cruel. Porque a gente é diferente. É como se você pegasse um coelho e pedisse para ele aprender a ser um leão. Não que eu não tô comparando porque o coelho é um animal inferior, mais fraco. Não. É porque são animais diferentes. O coelho, ele come o quê? Cenoura. O leão come carne. O leão, ele aprendeu a caçar. Tanto é que as pessoas falam que os bem-sucedidos são leões. Eu queria que as pessoas começassem a enxergar a gente como seres que são capazes. Mas não nos forçar a ser como os outros, nos adaptar. Não é assim. Eu só quero ter um apoio. Eu só quero um abraço, um colo. Ouvir que vai ficar tudo bem. E eu só quero conseguir trabalhar em um lugar em que quando eu tiver uma crise, as pessoas não me achem estranhas. A culpa foi minha de eu ter sido mandada embora porque eu sou desequilibrada. Quando é que a gente vai ter pessoas preparadas para lidar com a gente? Porque quando eu tenho uma crise, eu não consigo fingir que tá tudo bem. Fica nítido. Aí eu tenho que me adaptar aos outros, mas como eu vou me adaptar? Como que eu vou desligar? Não tem um botão. Isso que é foda. Todo mundo diz que é compreensível, mas na realidade, na hora do vamos ver, não é. A gente tá numa fase em que todo mundo tá tentando se aceitar. Vamos ser mais receptivos, acolhedores, vamos fazer a inclusão dessas pessoas na sociedade. Mas aí quando chega na hora de verdade de praticar, não é assim. A gente é tratado como estranho. Agora eu entendo porque que, assim, eu tenho hiperfoco, né, por causa do autismo, mas eu tenho fases por causa da bipolaridade. E agora eu entendo porque às vezes eu passo meses pintando um quadro e meses que eu não consigo nem olhar para uma tela. Passo meses agitadaça querendo fazer exercício e meses que eu não consigo nem levantar da cama.
Como você se adaptaria a essa sociedade? Força de vontade. Como se a gente não tivesse. Acredite. Nos meus momentos de raiva, minha vontade de sair quebrando tudo. Mas eu não faço isso. Então não é falta de força de vontade. É falta de compreensão dos outros. Se alguém aí se identificou comigo, comenta aqui embaixo. Eu realmente queria criar um grupo de apoio. E curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, essas coisas. E é isso. Eu vou estudar sobre o meu caso. Ó, meu hiperfoco aí. Vou tentar fazer acompanhamento com o médico. E eu vou tentar manter vocês atualizados. Sempre buscando o lado espiritual como um tratamento também, né? Porque se a gente não tiver algo a se pegar, qual é o sentido da vida? Eu vou ficando por aqui, senão eu vou começar a chorar de novo. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.